Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 5 de setembro, sexta-feira, hoje com o meu colega João Della Pícola aqui para passarmos pelas principais notícias da semana. Como está a lição, começando lá por fora, a gente teve uma agenda de calendário econômico vazio, tá fora dos Estados Unidos. A única coisa de geopolítica relevante que vale falar é a gente tem a comemoração aqui da liberação da China da ocupação japonesa na Segunda Guerra. E por que isso é importante? Porque marcaram presença no evento do Xi Jinping, né? Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, e Vladimir Putin, além também do primeiro-ministro iraniano, né? Mostrando que um alinhamento maior desses blocos, o que não é novidade, contra os Estados Unidos. Aqui, especialmente, aqui vale a pena comentar do Modi, da Índia, que não é exatamente alinhado a nenhum dos dois blocos, mas reafirmando, no momento, inclusive, que a Índia está sofrendo pressão na guerra comercial em cima dos Estados Unidos, reafirmando aqui possibilidade de um alinhamento ao bloco chinês, tá? Agora sim, passando para dado econômico, nos Estados Unidos a gente teve dados de mercado de trabalho super relevantes, tá? Lembrando que a gente vem uma toada já de alguns dados mostrando um enfraquecimento da atividade americana. E essa semana os dados de mercado de trabalho refletiram isso, tá? O desemprego nos Estados Unidos subiu 0,1%. Esse dado por si só não é muito preocupante, dado que ao aumento do desemprego foi equivalente ao aumento da taxa de participação, ou seja, o desemprego subiu porque mais pessoas resolveram reingressar no mercado, mas o payroll e o jobs, né? Payroll é a criação de empregos, tá? O payroll vem bem abaixo, na economia americana só criou 22 mil vagas, e foi uma criação de emprego fraca em todos os setores, e o jobs, que é vagas em aberto, também veio muito fraco, e também generalizado, tá? Pela primeira vez, inclusive, os Estados Unidos têm menos vagas em aberto do que gente desempregada, algo que não acontecia já fazia vários anos, desde a época da Covid. Refletindo aqui exatamente uma preocupação com o nível de atividade econômica americana. Como é que os mercados reagiram a isso, João? Bom, quando a gente olha no consolidado da semana, a gente vem observando os principais índices americanos encerrando uma semana com uma leve alta, mas o principal ponto de volatilidade foi justamente os dados que foram divulgados hoje. Logo no anúncio dos dados, a gente teve uma performance muito positiva dos mercados, as principais bolsas chegaram a subir até 0,5%. O mercado, de fato, consolidando a expectativa do início do ciclo de corte já na próxima reunião, no dia 17 de setembro, mas depois o pessoal começou a ver que talvez o dado foi muito abaixo e já começando a trazer uma narrativa novamente de desaceleração muito mais forte da economia norte-americana. Fato é que a gente observa o índice encerrando o dia hoje com uma queda de 0,5%, apesar dessa performance positiva no início. Destaque também para a curva de juros nos Estados Unidos, que fechou em praticamente todos os vértices, e o dólar aqui depreciando contra as principais moedas. E além disso, uma performance também muito expressiva do ouro, mais uma semana que acumula uma alta bem relevante, essa semana fechando com uma performance superior a 4%, refletindo todo esse cenário de mais incerteza no ambiente internacional que a gente vem convivendo, né? E aqui no Brasil, como é que ficou? Aqui no Brasil, o principal dado, no final dos contos, foi o PIB do segundo trimestre desse ano, tá? Do segundo trimestre, o PIB, a atividade econômica registrou uma alta de 0,4%, frente a uma expectativa de 0,3%. Agora, o número por si só engana um pouco. Essa alta toda foi puxada pela agropecuária, tá bom? Que em termos anualizados subiu cerca de 10%. Tem um efeito base em cima disso, né? No primeiro trimestre não foi tão bom, então ela conseguindo puxar o PIB para cima. Quando a gente olha todas as outras setores da economia, serviços, indústria, eles têm uma performance muito mais anêmica, tá? E confirmando essa desaceleração da economia que a gente observou no segundo trimestre, esse número do PIB, a gente teve os PMIs aqui já referente ao terceiro trimestre, que também indicam a continuidade dessa desaceleração da economia brasileira, tá? Todos os PMIs aqui, tanto de manufaturas quanto de serviços abaixo de 50, o que indica contração da atividade e, obviamente, corroborados aqui pelo número do PIB, uma atividade econômica brasileira mais fraca, tá? No campo político aqui, a gente tem o julgamento, né, dos acontecimentos do 8 de janeiro, da tentativa do golpe. A gente vê uma articulação muito grande do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para costurar uma anistia aqui, obviamente ele se posicionando como um pacificador para eventualmente ser apoiado pelo Bolsonaro e vir como uma chapa da centro-direita para a eleição do ano que vem. Esses desenvolvimentos políticos a gente vai continuar acompanhando, nada definido ainda, mas claramente se posicionando
como alternativa já presidenciável e colhendo favores aqui do ex-presidente Bolsonaro. Como é que o mercado ficou com isso tudo, João? Quando a gente olha a performance do mercado interno, o principal índice brasileiro, o Ibovespa, tem uma alta na semana de aproximadamente 0,7%. Grande parte desse movimento concentrado hoje, na qual o índice sobe um pouco mais de 1%, com esses ventos favoráveis vindo lá de fora, naturalmente com os Estados Unidos iniciando o ciclo de corte de juros. Isso beneficia grande parte dos países emergentes. Então o Ibovespa aqui ele acompanha esse movimento de tendência global, várias outras bolsas também performando muito positivo hoje. E quando a gente olha os principais subíndices aqui, destaque para as small caps, sobem quase 2% na semana, e as ações do setor imobiliário também subindo um pouco mais de 2,5% na semana. E quando a gente olha para o dólar, ele vem caminhando para o encerramento da semana aqui na casa dos 5,42, com uma queda de 0,5%. Para a semana que vem, como que ficam os dados? Tem um dado muito importante, né? Dois, na verdade, inflação ao produtor e inflação ao consumidor nos Estados Unidos, muito importante porque toda essa história de desaceleração da atividade econômica americana indica corte de juros e o mercado já bota 3 cortes de juros para o restante do ano na curva americana. Entretanto, a inflação segue acima da meta há muito tempo e é um fator que pode fazer o Fed não cortar. Esses dados são muito importantes, vamos acompanhar eles. O IPCA do mês de agosto será divulgado também essa semana aqui, além de vendas do varejo aqui no Brasil. Obviamente estaremos aqui na sexta-feira para atualizá-los. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até semana que vem.